Alô, 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 invasão crítica semana 24, 24. MXM apresenta invasão crítica da antropositivo participe dane-se. E se pudermos ser superados por outras qualidades de codificação? E se os códigos fossem substituições de algumas de nossas melhores propriedades? E se essas propriedades não se revelassem nada mais do que apenas possibilidades? E se as possibilidades acontecessem e não mais existissem desde sempre? E se os acontecimentos pudessem ser identificados como casualidades matemáticas? E se a matemática se comprovasse a sujeição da subjetividade às lógicas? E se as lógicas não seguissem os parâmetros conhecidos e se afirmassem pelo estranho? E se o que conhecemos fosse o mínimo de uma geometria cósmica? Quem, dentre isso, seríamos? Não sendo possível mais afirmarmos quem e como somos, ao que até então conhecíamos como próprio, talvez não seja necessário mais qualquer querer, permitindo assim o surgimento de códigos não próprios ao interesse de outras inteligências, outras manifestações, outras estruturas, outras complexidades. Ao reconhecer na artificialidade, ou seja, naquilo que não nosso, que não em nós, capacidades igualmente capazes, muito do que reconhecíamos específico se perdeu. Em todas as épocas, a inteligência foi associada à capacidade humana de criar não apenas soluções a problemas, mas pelo oferecerem respostas dinâmicas estéticas de suas representações. O criar, então, sempre esteve envolvido com o sentido simbólico de sua manifestação. No entanto, a partir da construção de códigos capazes de construir suas próprias respostas estéticas a problemas, estímulos e interesses, a percepção do humano precisou ser revista naquilo que lhe parecia natural. Estetizar estruturas matemáticas é tanto quanto instituir simbologias às equações. E aprendemos, durante seu desdobramento, existir nos esconderijos da inteligência artificial a qualidade de outra singularidade. Ela não é mais de seu criador, é sua própria invenção. Quem, por fim, é o sujeito na interação criativa da máquina consigo mesma. Se ela, então não somos mais parte da equação, agora transformada em vocabulário quais perdemos o controle.
Mas se ainda existirmos minimamente nesse processo, o sujeito não caberia a nenhum dos dois, e sim ao acaso silencioso entre aquilo programado pelo homem e aquilo desenvolvido pela máquina. Ex-Punk Me e Simon Fernandes nos provocam a experimentar a codificação do sujeito como enigma de sua manifestação. E quem ousaria hoje responder a isso?